Quer saber sobre suas vidas passadas, sobre quem você foi, quem você deixou de ser, o que você fez, por que determinadas coisas acontecem com você nessa vida? Tudo está relacionado e entrelaçado com suas encarnações passadas. As suas encarnações passadas refletem na sua vida hoje. Se você entender o que você fez, deixou de fazer nas suas encarnações passadas, você vai saber exatamente a direção que você tem que seguir para você ser feliz e próspero na sua vida. Pode saber aí todas as suas restrições alimentares, a lista de entidades da parte de trabalho, da parte de coroa, das linhas pactuais com quem você fez pacto na primeira encarnação, o que você vem arrastando e protelando, o que essa linha pactual te cobra. Saiba que tudo isso, quando você vem para esse lado, você tem o direito de recomeçar. Existem caminhos que você pode trilhar e caminhos que você pode recomeçar. Existem formas incríveis que você pode fazer trocas. Tranca-ruas da Porteira. Ele é um Exu de caminhos imediatos, viajante de dimensões, transmutável em várias ao mesmo tempo, é de grande ensinamento. Tranca-ruas da Porteira é um Exu que vem no preto e no vermelho, a roupa geralmente dele é preta, mas a capa preta e vermelho, usa a cartola preta com detalhe no vermelho. Seu dia de oração é segunda-feira, seu dia de força, bebe uísque, fuma charuto e a vela é vermelha com preto. Trabalha muito com cadeados, com chaves, sabe? Porque ele é a segurança de um cadeado na nossa vida. Pensa onde está um cadeado, então ninguém entra sem ser convidado. E ao mesmo tempo ele tem a chave que abre o cadeado da nossa vida. Vou contar para vocês uma das passagens de Porteira na Terra. Há muitos anos atrás, ele trabalhava como oficial de justiça. Ele era aquele que comprava e vendia as terras ou fazia as posses das terras. Num certo lugar específico que ele trabalhava, era naquela época quando estavam se construindo as estradas de ferro. Então ele ia de porta em porta, ele ia administrando de forma que a estrada de ferro fosse passar. Muito estudado, ele tinha muito conhecimento daquilo que estava falando, era um homem de lei e também era um homem de caminho. Por tomar a frente de muitos negócios grandes, Porteira era um homem que tinha aliados, sim, grandes sócios, pessoas influentes na sociedade daquela época, mas também tinha muitos inimigos. Dado que aquela construção levou séculos para ficar pronta e passar em lugares com difícil acesso, montanhas, lugares rochosos, ao mesmo tempo secos e áridos, então imagina que loucura. E também naquela época tudo era mais difícil. Então os viajantes carregavam também coisas entre uma cidade e outra, porque por outro meio ia demorar muito, nem hoje que tem o correio nessa facilidade toda. Para a construção da linha férrea se usavam muitos materiais importantes, mas também bastante minério. E isso era uma coisa bem complicada naquela época. Em caixas de madeira fechada com tampa martelada onde não se podia abrir. E acabava que Porteira carregava muita coisa que ele nem imaginava que as pessoas, infelizmente, não são idôneas. Foi acarretando-se muitos inimigos. E ele sempre foi, assim, um viajante. Até que ele conseguisse ir em todos os lugares que queria, dar a volta em todos os territórios que precisava, ele demorava muito para voltar para casa. Então, naquela época, se comunicava muito por cartas, que levavam meses para chegar, e tudo era reportado ao rei. Como a criação da linha de trem foi um processo muito difícil, requerendo assim muito sua presença, com o tempo de já fazendo ali, acredito que quase um ano que ele não ia para casa, então ele fez com que a família chegasse até ele. Claro que em uma viagem dessa, que hoje a gente pega um avião e vai ali, era 6, 7 meses para se conseguir concluir. A família foi ao encontro dele em um território onde se haveria a comemoração da inauguração desta linha férrea, mas que havia povo indígena que morava ali há muito tempo. Ele entrou em negociação com eles, mas havia um pajé
que cuidava daquela terra espiritualmente falando, considerando como sagrada. Há muitos espaços que são assim, porque são os pajés têm esse espaço de comunicação muito grande. E havia uma lenda de um espírito de morte que andava por ali, chamado Indico. E essa lenda que existia, e começaram as mortes, as matanças, como hoje são chamadas de chacina. E Porteira não entendia aquilo, porque quando ele viajava, saía daquela terra, era como se uma outra equipe vinha ao contrário dele, matando as pessoas em nome desse espírito. Mas veja, quem acreditava no espírito eram os indígenas, que ele realmente é uma força que existe até hoje. Aquilo acabou acarretando como culpa para suas costas. Veja só que interessante, ele em outra terra, negociando, achando que estava tudo certo, tudo bem, e o golpe andando ali, ao contrário do relógio, vamos dizer assim. Então eles dois não se encontravam, mas a notícia corria. E ele viajava sempre como o norte dele ser uma estrela d'alva, que é uma estrela que até hoje ela toma em direções e outros nomes até, né? Então ele dizia que aonde a estrela d'alva chegava, ele chegaria também, fosse a que povos fosse. Então ele viajava muito mesmo. E por isso sabia entrar e sair dos lugares, sabia fazer as comunicações entre as cidades, sabia os tropeços e os caminhos que deveria passar. Depois de muito tempo, quando sua família chegou bem no dia da inauguração ao seu encontro, marcaram data que estariam naquela cidade, e ele foi para essa comemoração, fez seu discurso no palanque, e quando ele desceu, através dessa guerra que estava acontecendo entre os índios e as forças políticas da época, precisava-se haver um culpado. E quando ele desceu desse palanque, propositalmente houve um touro de búfalos para que ele morresse ali. Acabou que atingiu o filho dele e a esposa. Então morreram pisoteados. Imagine o desespero desse homem, que vendo aquela cena, que não se pode fazer nada porque a força dos bichos é muito grande. Ele tomou-se de seu cavalo e saiu dali para viajar sem rumo, sem destino, mas disse que não voltaria sem uma resposta. Quando ele foi para as montanhas, havia uma grande guerra armada de um grande golpe, e ele lutou ao lado dos indígenas, descobrindo tudo que acontecia nas costas. Imagina só. E então, os indígenas lhe deram proteção, lhe deram as rezas, lhe deram a força para que ele levasse adiante a verdade, a clareza. Então ele prometeu ao pajé que sim, ele viajaria por todos os espaços e que ele seria como um espírito. E então a notícia chegaria muito longe e adiante. Senhor Tranca-Ruas da Porteira trabalha com viagens dimensionais grandiosas em vários espaços. A característica que eu falo em desdobramento de Tranca-Ruas da Porteira é o barulho da carroça. Na Quimbanda, tô esperando você iniciar aqui, hein? Você estudar aqui. Tem que estudar comigo, falar comigo. Se quiser, eu te dou um caminho para você entrar agora de duas formas. Ou você entra como dizimista por no mínimo 17 meses, ou você entra como o parcelamento que eu fiz para outros filhos também, que é 12 vezes de 259. Aí você ganha a proteção da casa e todos os estudos. Aí é por um ano, você fica pagando esse valor sem poder sair. Um compromisso. De fechar acordo comigo, você começa a estudar amanhã já.